sempre graças e dar. Bom dia para todos vocês, né? O frio gostoso hoje, para capixaba isso já é quase viver na tarde. Mas o nosso culto é um dia frio, mas está aquecido por uma festividade divina. Hoje, neste dia de gratidão, nós celebramos 60 anos da Oásis Vera. Estão novas elas, né? 60 anos da Oásis Vera. Vamos invocar a presença de Deus. Assim queremos iniciar este culto em nome do Pai, que cria e sustenta a vida. Em nome do Filho Jesus Cristo, que serve a mesa e se entrega por amor. E em nome do Espírito Santo, que consola, anima e envia. Amém. Podem tomar os seus lugares. A nossa fé nos ensina que a alegria e a dor caminham juntos sob o mesmo olhar de Deus que nos cuida. É Ele que acolhe o nosso sorriso de gratidão frente aos 60 anos de história da Oásis Vera, mas também é Ele que, no encontro das lágrimas de saudade, acolhe aqueles que choram diante daqueles que partiram. E aqui abrimos o nosso coração de forma especial para acolher e abraçar a família da nossa querida irmã, senhora Ivone Rosler. Eu pediria para que os familiares se levantassem. Eles hoje vêm diante da comunidade em oração memorial por causa do falecimento da senhora Ivone. E a família queremos entregar a nossa oração também e o nosso consolo. Obrigado. Podem tomar os lugares. Queremos dizer para vocês que vocês não estão sozinhos na dor. A nossa comunidade lamenta e estende as mãos em sinal de consolo, afeto e oração. Que Deus traga, através do Cristo ressurreto, o consolo necessário para cada um de vocês. Amém. Eu peço para que as crianças venham aqui na frente receber a bênção. Amado e bondoso Pai, queremos também encaminhar as nossas crianças para a atividade do culto infantil, que elas, através das mãos das orientadoras, das pessoas que estão com elas ensinando, possam também conhecer a Tua presença preciosa e maravilhosa entre nós. Abençoe assim o culto infantil, abençoe o que elas vão aprender, as atividades que elas irão realizar. Por Cristo nosso Senhor, nós te pedimos e oramos. Amém. Bom culto infantil para vocês, eu peço a comunidade, fora, no auditório, para as crianças poderem passar.
Desejamos que todos sejam bem acolhidos neste culto de gratidão. Hoje, o tempo se ajoelha diante da graça de Deus. Hoje, a memória abre suas portas. Hoje, as mãos que serviram, os passos que caminharam, as vozes que cantaram e as lágrimas que regaram a esperança se unem em louvor. Há 60 anos, em 23 de junho de 1966, Deus semeou entre nós uma pequena semente chamada oásis. No dia 7 de julho, foi eleita a primeira diretoria, assim constituída. Presidente, a senhora Lone, vice, a senhora Vera Schopa, secretária, a senhora Neude Schultz, vice, a senhora Doris Schreiber. Em agosto, a senhora Hilda Elger foi eleita tesoureira e a senhora Eli Apel, vice-tesoureira. De mãos dadas, todas as mulheres que passaram pela base velha se reuniram para ouvir a palavra, fortalecer a fé, servir com amor e manter viva a chama do Evangelho. Bendito seja Deus que fez florescer esta história entre nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Até aqui o Senhor. A presença de Cristo, luz que tem acompanhado ao lado dela, desde sua fundação, nos permitiu cada encontro, visita, oração, bordado, canto, lágrima e sorriso. Cristo é nossa luz, sua graça nos conduziu até aqui. Canto 519, Jesus Cristo é Deus, Senhor. Jesus Cristo é Rei, Senhor, seu é o reino, o louvor, é Senhor potente, hoje eternamente. Ao chegar o dia final, para esse mundo conservar nós aos pés de Cristo, confessaremos isso. Jesus Cristo é Rei e Senhor, seu é o reino, o louvor, é Senhor potente, hoje e eternamente. Confissão de pecado. Deus de misericórdia, reconhecemos que nem sempre cuidamos da memória histórica com gratidão. Nem sempre valorizamos as mãos que serviram e a tradição da nossa igreja. Nem sempre acolhemos dons das mulheres como sinal do teu reino. Perdoa-nos quando deixamos apagar na história a chama do amor. Perdão quando causamos o distanciamento de mulheres no nosso grupo e pouco nos preocupamos em resgatá-las.
Perdão quando esquecemos a força da comunhão e nos cansamos do testemunho e do serviço. Tem misericórdia de nós, apaga nossas transgressões, restaura-nos a tua graça, por Jesus Cristo, acolhe-nos a fazer a florescer em nós novo começo. Amém. Deus é pleno de amor. Ele ouve a nossa confissão e concede perdão aos que verdadeiramente se arrependem. Assim nos ensina a Bíblia. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua misericórdia. Miqueias 7,18. Nisto que o perdão de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo alcance cada um de vocês. Com isso, vamos cantar Filho e Bênção. Diante da luz do Senhor. A história da oásis dela não cabe em datas apenas. Ela mora em cadernos antigos, em receitas partilhadas, em toalhas bordadas, em visitas feitas, em orações sussurradas, em decisões retomadas, em mesas preparadas e em vidas transformadas. Se ela passar os 5 fotos agora, ela não a 1976, a semente foi lançada. Mulheres corajosas fizeram sim ao chamado de Deus de fundar este grupo. De 1976 a 1986. A semente criou raízes, a comunhão fortaleceu laços e a palavra sustentou o caminho. De 1986 a 1996, a árvore cresceu. O serviço ganhou forma concreta em encontros, ações, cuidados e presença juntos com a comunidade. De 1996 a 2006. A história apareceu mudanças. Novos tempos chegaram, mas a fé continuou sendo casa e abrigo. De 2006 a 2016, a caminhada amadureceu. A oásis se viu como um lugar de amizade, escuta
orações e missão. De 2016 a 2026, celebramos a fidelidade de Deus. As mãos mudam, os rostos mudam, mas o amor de Cristo permanece. Queremos agora orar a Deus em gratidão por essas 6 décadas. Deus de amor, a Ti somos gratos pela história do nosso grupo da Oase Vera, que recebemos como herança do Teu amor. Obrigado pelas fundadoras que ousaram começar. Obrigado pelas presidentes que aceitaram conduzir. Obrigado pelas integrantes que sustentaram a comunhão. Somos gratos pelas mãos que serviram, visitaram, bordaram, trabalharam, cuidaram, ofertaram e oraram. Prepara-nos agora, Senhor, para ouvir o Teu ensino. Permite que cada mulher da Oase Vera continue sendo seu jardim de fé, testemunhas da Tua presença e templo espiritual do Teu reino. Por isso, orienta-nos, conduze-nos com a Tua palavra, através do Espírito Santo, por Cristo. Amém. Pode sentar. Louvemos a Deus, Senhor, da nossa história que sempre nos acompanha e guarda, cantando o hino 336, logo de manhã. Logo de manhã, quero te buscar, tua voz ouvir, meu amor sentir. Estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre teu altar. Luz na desdém, o quanto há em mim, vou te seguir e te amar até o fim. Quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilha tua luz, em teus braços meu descanso, meu Senhor Jesus. Para quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar, nós vamos fazer a leitura de Isaías 40, 25 a 31. Com quem vocês vão comparar o Santo Deus? Quem é igual a Ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixará de responder. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo, ó Deus eterno, não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação. Será que vocês não
sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Eterno criou o mundo inteiro e o governa em todos os tempos. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia aos fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Deus eterno recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como as águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Palavra da salvação. Agora nós vamos ler a leitura de Filipenses 2, versículos 1 a 11. Não é verdade que, por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também não é verdade que vocês são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me façam completamente feliz. Tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não faço nada por interesse pessoal ou por desejo tolos de receber elogios, mas sejam humildes e cada um considere os outros superiores a si mesmo, e cada um procure os interesses dos outros e não somente os seus próprios interesses. Tenham entre vocês o mesmo modo de agir que Cristo Jesus tinha. Ele sempre teve a mesma natureza de Deus, mas não insistiu em ser igual a Deus. Ao contrário, pela sua própria vontade, abandonou tudo o que tinha e tomou a natureza de servo. Ele se tornou semelhante ao ser humano e apareceu na semelhança humana. Ele se rebaixou andando nos caminhos da obediência até a morte, e morte na cruz. Por isso Deus lhe deu a mais alta honra, e o nome que é superior a qualquer outro nome. E assim, em homenagem a Jesus, todos no céu, na terra e no mundo dos mortos cairão de joelhos e anunciarão publicamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Palavras de salvação. Agora iremos cantar o 623, Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus, no teu maravilhado, contempla a tua imensa criação. Alegre o mar e o céu todo estrelado, e vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor.
versículos de 37 até 40. Lucas 12, 37 a 40. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. Até que palavras de Deus, palavras do Senhor. Amém. Vamos fazer uma breve oração assim como estamos. Amado e bondoso Deus, neste dia de gratidão pelo aniversário da base, rogamos que a Tua palavra nos conduza, nos oriente e nos ensine a contar os nossos dias pelas mãos da eternidade. Dá-nos a Deus também um coração atento, ouvidos dispostos a seguir aquilo que Tu nos ensina. Abençoe o nosso falar e o nosso agir, porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Tem uma passagem muito interessante do texto aí, do livro de Lucas. Ele lembra o dia da libertação do Egito, a orientação que ele nos dava. Deus orienta o povo no dia da libertação a cingir-se, a colocar tudo no círculo de segurança das roupas, porque a liberdade estava para chegar logo e eles não seriam mais escravos. E Jesus ele usa esse exemplo de novo ali, mas quem se cinge é Ele, né? Ele diz: eu agora sou o certo que traga a liberdade. Só foi uma lenda para a gente poder compreender a maravilha dessa passagem bíblica, da transformação de Deus em servo da humanidade. Estimada comunidade, queridos irmãos e irmãs, hoje nossos joelhos se inclinam em reverência a Deus. Afinal, nesta terça, dia 23 de junho, a UAS irá celebrar 60 anos de história, 6 décadas tecidas pela graça, sustentadas pela fé e marcadas pelo serviço ao Senhor e a esta igreja. Como quem prepara não apenas uma comemoração, mas um altar de gratidão, tem acompanhado com alegria o zelo com que este grupo tem preparado o momento festivo no aguardo da chegada das senhoras do Paraguai e também de Cascavel. Vale pensar que na caminhada da nossa igreja, o grupo de mulheres sempre ocupou um lugar precioso na missão de Deus. Em muitas ocasiões, a oase é um vitral
iluminado, pelo qual o mundo lá fora vê sinais concretos da presença viva de Jesus Cristo no mundo. Contudo, mais importante do que revelar uma igreja atuante aos olhos do mundo, a vocação mais profunda das 3 senhoras da Oásis é servir ao Senhor Supremo, Pai Criador, com mãos disponíveis, coração sensível e fé perseverante. Nesse horizonte eu trouxe para esse dia o Evangelho de Lucas. E ele traz uma parábola profunda e preciosa dos servos vigilantes contada por Jesus. Aqueles que permanecem despertos, atentos, ativos, enquanto aguardam a chegada do seu Senhor, veem rompida a lógica comum do mundo. O próprio Senhor cinge-se, faz-se servos e assenta seus escravos à mesa para servi-los. Essa é uma imagem extremamente comovente de Deus para conosco. O Deus que chama ao serviço é também o Deus que se inclina para servir. O Senhor que espera a fidelidade é o mesmo que se aproxima com ternura daquele que se encontra de pé com a lâmpada acesa. Ser vigilante, portanto, não é ser tomado pelo medo escuro da vida, mas é permanecer espiritualmente desperto. Aliás, ser vigilante é não permitir que a apatia adormeça a fé, que o cansaço endureça o coração, ou que a distância esfrie a comunhão. Vigiar é conservar viva no íntimo da alma a esfera amorosa pelo Cristo. Foi porque muitas mulheres mantiveram acesa esta lâmpada da fé, é que hoje nós podemos celebrar 60 anos de história. Nada disso nasceu do acaso. Houve dedicação silenciosa, renúncias que poucos viram, orações feitas no recolhimento de lágrimas diante de Deus, incontáveis gestos de amor que talvez nunca tenham recebido aplausos. Mas as janelas dos céus tudo viram, tudo acolheu em santo amor. 6 décadas só foram possíveis porque todas as mulheres compreenderam que não serviam apenas a uma instituição, a uma igreja feita de pedras, mas ao Deus vivo, que edifica esta igreja e chama para sermos sinais do seu cuidado no mundo. Mesmo quando a noite da vida trouxe cansaço, perdas, enfermidades e desânimos, não faltou comunhão para renovar o azeite da lâmpada. E onde havia uma chama quase se apagando dentro do grupo, Deus soprava a esperança, oferecia a presença e reacendia a fé. Vocês sabem disso. Vocês viveram esses momentos. E sabem também que aqui as mulheres que passaram também viveram isso. O serviço da Oásis não nasce apenas da minha disposição humana de fazer algo, mas da gratidão pela graça recebida de Deus. O cristão não serve para conquistar o amor de Deus. Ele serve porque já foi alcançado por esse amor, já foi curado por ele,
já foi envolvido por Ele. Quem se sabe amado por Deus e por Cristo, aprende a amar. Quem foi acolhido, aprende a acolher. Quem recebeu a misericórdia, transforma perdão. Isso, em sua essência, ao Lázaro, é serviço de amor de Deus junto às pessoas. Na visita que consola, no auxílio que socorre, no estudo da palavra que encoraja, no abraço que sustenta, no testemunho que aponta para Cristo. Então, queridas mulheres, ao servirem, vocês não realizam apenas boas ações, vocês deixam transparecer a própria natureza do Cristo, que veio não para ser servido, mas para servir. Isso também vale para toda a igreja. Por isso, quando Jesus chama de bem-aventurados os servos que permanecem vigilantes, Ele não promete uma recompensa feita de medalhas humanas ou aplausos passageiros, mas promete algo infinitamente maior: a alegria de serem recebidos à mesa do Rei, na intimidade do Rei dos Reis, onde todo serviço feito em amor será lembrado pela eternidade. E quando nós levantamos a memória dos 60 anos, devemos ressaltar que a OASE não é apenas um grupo de trabalho ou uma organização dentro da igreja. Antes de tudo, ela é a comunhão de mulheres agradecidas, chamadas por Deus para transformar a fé em cuidado, gratidão em serviço e a fé em perfume da unidade. Afinal, quem experimenta servir a Deus se derrama em palavras que enobrecem, em presença que fortalece, em compromisso que ilumina. Isso vocês devem fazer para o mundo, mas especialmente para dentro do grupo com vocês. Amados irmãos, querida base, conta uma história que um viajante que caminhava por uma estrada empoeirada, sob o peso do calor e do cansaço, em certo momento encontrou uma árvore bem antiga e frondosa, e debaixo dela ele pôde descansar, respirar e encontrar sombra para o corpo cansado, renovando suas forças para seguir adiante. Antes de partir, ele ergueu seus olhos para aqueles galhos frondosos, envelhecidos pelo tempo, e percebeu uma verdade simples e profunda. Ele jamais conheceria a pessoa que havia plantado aquela velha árvore, que lançou aquela semente à terra. Talvez soubesse também que nunca se sentaria sob a sombra, mas ainda assim a plantou. Plantou por esperança, plantou por amor, plantou pensando em alguém que viria depois. Até certa vez disse que se o mundo acabasse hoje, ele ainda plantaria uma macieira. Nós não plantamos para nós. Isso tem acontecido por 6 décadas neste grupo de mulheres. Algumas já descansaram nos braços de Deus. Outras, por idade, enfermidade ou limitações da vida, já não conseguem participar conosco. Mas com fé simples e coração generoso, a semente foi lançada há 60 anos atrás. Semente da comunhão, do serviço e testemunho. E essa semente tem sido cuidada por Deus e nosso grupo hoje
Senta-se por debaixo desta árvore frondosa da oásis. Hoje nós sentamos sob a sombra da árvore da fé. Colhemos frutos que nasceram das orações, das ofertas. Colhemos frutos da perseverança e da confiança em Deus. E mesmo que alguns nomes nem sempre sejam lembrados em discursos, estão gravados todos eles na memória do Senhor. Por isso, queridas mulheres, celebrar 60 anos não é apenas olhar para trás com saudade, é olhar para Deus com gratidão e para frente com fé. Deixem suas lâmpadas acesas, mulheres e querida comunidade. Cuidem com amor da igreja que Cristo confiou a vocês. Sirvam não como um peso ou uma obrigação, mas porque Deus já tem feito muito por vocês e vocês têm recebido muito em suas preciosas mãos. E quando saírem aqui desta casa de Deus, este templo sagrado, lembrem que essa celebração nos recorda que o maior legado que nós podemos deixar não são apenas prédios, recursos, eventos ou homenagens, mas sementes. Sementes de fé plantadas no coração de cada pessoa. Tudo o que é realizado por amor a Cristo permanece. Do contrário, o vento da ingratidão se carrega de levar tudo embora. Então testemunhe sempre que o Espírito Divino permanece agindo nesta igreja, nas suas famílias, nas vidas consoladas, no encontro da oásis e de toda a igreja vigilante. Com as lâmpadas acesas da fé, continue servindo com alegria, humildade e gratidão. Pois bem-aventurados são os servos e as servas que o Senhor encontrar desperto. Ele mesmo os fará sentar-se à mesa da eternidade e sua graça os servirá abundantemente. Que assim seja, né? Em Cristo Senhor. Amém. Bondoso Deus, querido Pai, rendemos graças por Tua palavra, por ensinares a nós a testemunhar o Teu amor hoje e sempre. Em Cristo Senhor. Amém. Eu convido quem puder colocar-se em pé. Nos coloquemos diante de Deus em oração. A cada pedido, a comunidade responde: Senhor, ouve a nossa oração. Oramos pelas mulheres que fundaram a Oásis Vera e fazemos memória de todas que já partiram. Que o exemplo delas siga inspirando nossa fidelidade. Por isso, clamamos. Senhor, ouve a nossa oração. Oramos pelas presidentes e lideranças que serviram ao longo desses 60 anos, para que seus esforços sejam lembrados com gratidão. Oramos pelas mulheres de hoje, para que encontrem na Oásis um lugar de fé, amizade, acolhida, cura e missão. Por isso, clamamos. Senhor, ouve a nossa oração. Oramos pela comunidade para que valorize o dom das mulheres e caminha unida em comunhão, testemunho e serviço. Oramos por todas as lideranças da igreja para que elas continuem servindo a seara do Senhor. Por isso, clamamos. Senhor, ouve a nossa oração. Oramos pelo cuidado à criação, pelas famílias, pelos necessitados. Oramos
pelos enfermos. Aqui lembramos da Neuza e Leomar de Fentai, pelos enlutados, pelos que sofrem doenças diversas, para que o conforto e a restauração divina alcance a cada pessoa. Por isso clamamos. Senhor, ouve a nossa oração. Por tudo isso colocamos diante de Ti, Deus de amor, por Cristo, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos ensinou a orar. Pai nosso, Que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Com gratidão a Deus, entregamos nossas ofertas como sinal de fé, amor e compromisso com a missão da igreja. Agradecemos as ofertas do culto passado, que somaram R$ 245,75 e foram destinadas para as atividades da nossa comunidade. As ofertas de hoje serão destinadas pelo sínodo para a Casa de Retiros de Campo Grande. Que Deus abençoe dádivas, doadores e o destino das nossas ofertas. Enquanto serão recolhidas as ofertas, cantamos o hino. História e gratidão. Aleluia, abençoa.
Depois, na noite em que foi traído, ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos vós. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Bendito sejas para sempre. Nós te bendizemos, ó Pai, pela vida que nos revelaste por Jesus, teu servo. O qual, depois da ceia, tomou também o cálice, deu graças e deu ao grupo, dizendo: tomai e bebei dele todos vós. Isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bendito sejas para sempre. Ó Jesus, Cordeiro, tiras o pecado mal, tem piedade. Ó Jesus, Cordeiro, tiras o pecado mal, tem piedade. Ó Jesus, Cordeiro, tiras o pecado mal, tua paz concede. Reunidos nesta mesa, celebramos a vitória do sofrimento, morte e ressurreição de teu Filho. E te rogamos que, mediante o Espírito Santo, nos conceda receber remissão dos pecados, nova vida e salvação. Lembra-te, Senhor, de tua igreja, para libertá-la de todo mal e aperfeiçoá-la em teu amor, e reúne-a dos quatro ventos santificada no reino, que para ela preparaste. Pois teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, seja a ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Saudemos o nosso vizinho, a nossa vizinha, na paz do nosso Senhor. Quero tomar os lugares. Assim diz a palavra de Deus: não há amor maior do que aquele que entrega a vida pelo seu irmão. Vamos agora participar do momento da comunhão de mesa, sermos servidos pelo nosso Deus, participarmos com Ele da memória da eternidade. A Senhora da Oásis,
vamos ajudar hoje no serviço da ceia. Vamos fazer fila indiana no centro aqui da nave da igreja, tá? Convido então quem vai me ajudar aqui na ceia, veio na frente. Lembrando que a Santa Ceia é serviço de Deus, né? E por ser serviço de Deus, todos nós somos chamados para a comunhão com Ele. Não é a igreja que serve, mas é o próprio Deus que nos chama para a comunhão. Vinde, pois tudo já está preparado. So
Oremos. Senhor Deus, Tu nos alimentaste com Teu amor, como tens alimentado esta igreja desde sua fundação, como tens também alimentado o nosso grupo da Oase Vera. Por isso, Deus, nos alegramos por celebrar a gratidão a Ti neste dia. Que o corpo e o sangue do nosso Senhor continue sendo sinal vivo da Tua presença. Em Cristo nós assim oramos. Amém. Tem uma imagem atrás? Relatório dos 60 anos da Oase Vera de Cordel. Neste relato, fazemos um breve histórico da nossa Oase. Todos os dados foram extraídos dos livros de atas existentes desde a sua fundação, e que nos ajudou muito a podermos relatar momentos da nossa Oase desde a sua fundação até a presente data. No dia 23 de junho de 1966, em Cordélia, um grupo de 20 mulheres se reuniram juntamente com o então pastor Roberto Freire e sua esposa Lola, que eram de Cascavel, sendo que a nossa comunidade pertencia à paróquia de Cascavel. Nesta primeira reunião, o pastor expôs a finalidade para a formação da Auxiliadora de Senhoras, hoje Oase, que teve como local a Igreja Evangélica, tendo a finalidade de zelar pela ordem da Igreja Evangélica de Cordélia. Nesta reunião estavam presentes 20 mulheres. No dia 7 de julho de 1966, foi formada a primeira diretoria, sendo as candidatas apresentadas pela senhora Lola Fede, ficando assim: presidente Lone Fogo, vice-presidente Vera Choma, secretária Neuve Schultz, vice-secretária Doris Charlau. Em 21 de julho de 1966, foi criada a mensalidade que seria cobrada a cada trimestre e no valor de 20 cruzeiros por mês. Então, aos 18 dias do mês de agosto, realizou-se a quinta reunião, onde a presidente falou da necessidade de ter alguém como tesoureira, e foram apresentadas candidatas, sendo que a vencedora foi a senhora Hildegard Elger e ficando como vice-tesoureira a senhora Eli Abel. E assim foram acontecendo as atividades semanais da Oase, com reuniões que aconteciam semanalmente todas as quartas-feiras às 14h30, com estudos bíblicos, cantos, orações, e na maioria das vezes eram coordenadas pelo pastor de cada época. E na última quarta-feira de cada mês, as aniversariantes ofereciam um chá para as demais senhoras da Oase. E também adotaram o hino Castelo Forte é o nosso Deus. Em 22 de setembro de 1966, teve início os trabalhos de bordado. A partir disso, surgiram várias ideias que a Oase poderia arrecadar fundos e recursos, como organizar um café com doces a cada 3 meses, foi falado sobre feito chá do avental,
que realizaram pela primeira vez em 1977. E também, naquele ano, dia 31, foi realizado o primeiro Café Colonial. Evento esse que está sendo realizado até a presente data. E se tornou um evento grande no nosso município, onde já servimos em torno de 900 cafés. Para isso acontecer, foi necessário adquirir louças e talheres, pois as que tinham foram roubadas. Foi comprado fogão a gás, porque na época só tinha um fogão a lenha. Durante esse período, as mulheres sempre fizeram muitos trabalhos manuais para vender, como crochê, bordado, tricô, e com isso podia auxiliar a comunidade na organização do altar e doações para a melhoria das obras que eram necessárias na igreja, como toalha, guardanapos para a Santa Ceia e batizados e também os carros. Em 1979, foi comemorado pela UASI, juntamente com a comunidade, o primeiro Dia das Crianças, com a participação de 130 crianças. Em 1982, foi realizado o primeiro chá dos idosos, em conjunto com a Igreja Católica, e o mesmo foi realizado na Igreja Católica. Em dezembro de 1982, foi sugerido que se tivesse um livro de presença nas reuniões da UASI, porque até essa data, somente o livro ATA é usado, e isso está sendo usado até hoje. No dia 5 de junho de 1986, na reunião da UASI, foi feito estudo sobre a Constituinte e a mulher, e foi dirigido uma carta aberta com algumas reivindicações sobre os direitos das mulheres e onde as presentes assinaram e foi encaminhada para a ISRB. Em 1990, a UASI fez um convite para os alunos da PAI para comemorar a Semana do Excepcional. Foram realizadas brincadeiras, danças e também serviram lanche. E essa atividade se repete até a presente data, todos os anos, na Semana do Excepcional. Em 1991, a UASI de Cordélia fez uma visita para a UASI de São José do Rio Grande, que foi retribuída no ano de 1992. No dia 23 de junho de 1991, a UASI comemorou os seus 25 anos com um culto às 10 horas. Estiveram presentes senhoras de Vila Nova e Cascavel, e também a primeira-dama do município, Dona Irene Túlio. E homenagear as fundadoras do grupo. Foi servido um almoço gratuito. À tarde teve gatos, cantos e brincadeiras, e encerrado com um bom lanche, não faltando um bolo nas bordas de prata. Em 1992, a UASI iniciou com a doação mensal para o Alpecã de Cascavel e continua contribuindo mensalmente, e também estamos fazendo doações para a Unicamp, uma casa de apoio do Senhor. No dia 23 de julho de 1996, a UASI da Paróquia de Cordélia comemorou o seu jubileu de pérola. São 30 anos que a senhora se reúne regularmente para estudar a palavra de Deus, para organizar trabalhos em favor de outros, fazer visitas, auxiliar onde for necessário. Para marcar essa data tão importante, foi organizado um programa festivo que contou a presença das fundadoras e das participantes do grupo atual, e também a coordenadora distrital da UASI, a senhora Jecal Lani, orientador distrital da UASI, pastor Reinaldo e esposa, grupo da UASI de Cascavel e Céu Azul. O culto foi festivo, foi dirigido pelo pastor Valmor e algumas mulheres da
da UASA. Foram homenageadas fundadoras e as presidentes desde a fundação. Foi servido um almoço de confraternização e à tarde teve apresentação de grupos de danças folclóricas. Para encerrar, foi oferecido um gostoso café. No dia 25 de julho de 2006, teve culto festivo pelos 40 anos da UASA, com a presença de senhoras de Cascavel e o pastor sinodal Nilo. No dia 30 de novembro de 2016, foi escolhido o nome da OASA, que passou a ser denominada de OASA Vera, em homenagem a uma fundadora que sempre atuante na OASA e na comunidade, a senhora Vera Schurman. E assim, com essa escolha, todas as fundadoras foram homenageadas. No início da reforma do pavilhão, em agosto de 2017, a OASA se reuniu na igreja até o mês de fevereiro de 2018. Em reunião, voltaram a ser realizadas no pavilhão. Com a conclusão da construção do pavilhão, a OASA, o grupo da terceira idade, grupo de danças e por várias mulheres que fizeram doações e foram adquiridos móveis, como a pia, o balcão de móveis, como a bagaça de 6 bocas, forno, congelador, geladeira com 6 portas e eletrodomésticos com isso de pano na nossa cozinha. Em abril de 2019, a OASA Vera participou em comemoração dos 120 anos da OASA Nacional de Juvenal. No final de 2019, recebemos a visita de 15 mulheres luteranas do Paraguai, juntamente com a pastora Mariela, que fez uma palestra contando o funcionamento da igreja naquele país e a sua origem. Em 2020, com o início da pandemia do Covid no Brasil, as atividades presenciais da OASA foram suspensas nos meses de março até o dia 7 de outubro. A OASA doou o valor da reforma da Rosa de Lutero feita em 2021. Em 2022, foi feita campanha para adquirir garrafas térmicas para servir café e chá no café colonial. Foi comprado um ar-condicionado para a sala de reuniões da comunidade e onde a OASA faz seus encontros semanais. Também uma geladeira de 3 portas e mais alguns utensílios para a cozinha. Doou o valor para pagar o ônibus no dia da igreja em Foz do Iguaçu. Em 2023, ajudamos a comprar equipamentos de segurança do salão e ajudamos na reforma da casa pastoral e também doamos dinheiro para a comunidade. A OASA, em 2024, fez feiras de roscas e cucas e o café colonial, e os lucros das promoções foi repassado para a comunidade usar na reforma da igreja. E uma feira de roscas foi repassada para o culto infantil para a compra de armários e mesinhas. Em 2025 também foi feito feiras de roscas e cucas e a OASA pagou o ônibus no dia da igreja, com o lucro do café colonial repassou para a comunidade, ajudou o culto infantil e a igreja de Rio Bonito do Iguaçu. Iniciamos no ano de 2026 fazendo feira de cucas e roscas para a reforma do telhado da sala do culto infantil e foi pago o ônibus para o dia da igreja. A OASA Vera sempre participou de seminários, congressos e assembleias. Como OASA, sempre lembramos do nosso tripé: comunhão. Ninguém caminha sozinho ou sozinho. Testemunho, nossa vida fala. Serviço, fé que se transforma em ação. Eu vou ler o nome das 20 mulheres que foram as fundadoras. Lone Vogt, Neude Schultz, Doris Charlau, Vera Schulman, Selma Charlau,
Marta Schiller, Elma Salter, Alice Wilson, Vilma Maschi, Eli Appel, Hildegard Elber, Anúcia Link, Erna Schultz, Suelina Yals, Hildegard Schultz, Vicenda Cornelius, Vilma Cornelius, Alvina Weber, Lola Fede e Irma Grace. E nós ainda hoje temos 3 dessas mulheres que estão conosco, ou, né, que ainda estão aqui. A Hilda, eu peço que você venha aqui na frente. Ela ainda participa ativamente do nosso grupo de Oásis. Pode vir aqui na frente, Hilda. A senhora Ana mora no Rio Grande e a Nelly Schultz mora em Tocantins. Então, dessas 20, né, a maioria já nos deixou, mas nós temos 3 que estão firmes ainda, né? E também eu vou ler o nome de quem já foi presidente da UAS. Não, calma, você também foi presidente. Então, assim que eu vou chamando, quando chegar o seu nome, você levanta, quem está no grupo, levanta e vem à frente. Hoje eu vou chamar só os presidentes, mas isso não quer dizer que o restante da diretoria foi muito importante, né? Então, a senhora Lona Couto foi presidente, Vera Chota, Glaci Fernandes, Doris Charlau, Nilson Moraes, Erika Edwin, Paula Hofstetter, Evania Schwamba, Eneide Galvão, Celi Hofstetter, Lore Olderich, Hildegard Grego, Maria Gorete Gross, Aide Weber, Delce Cristina Ilugais e agora atualmente Carmen Alves. Dessas, muitas foram eleitas ou depois de anos voltaram a ser presidente. Eu agora gostaria de chamar todas as mulheres da UAS que vêm na frente, né, para a gente dar parabéns para a UAS, né, da UAS, e também fazer a nossa foto dos 60 anos, né, nosso culto aqui. Então, todas as mulheres que passaram pela UAS, que estão na UAS, veio aqui na frente, né. Como eu falei na pregação, a oásis é um vitral iluminado que mostra a presença real de Cristo no mundo. Vocês merecem uma salva de palmas e também esse dia de aniversário de 60 anos, a gente poder felicitar vocês, a cada um de vocês, que se entendem por esse grupo, né? Vamos dar parabéns para elas, né?
festa ainda, né? É uma festa longa. Os judeus faziam uma festa de uma semana. Vocês vão fazer de 3, porque eles vão prolongar para uma semana, né? Sim, Maria, fala. Aproveitar a oportunidade e convidar as mulheres que não são ainda membros da massa, porque não precisa ser senhora, idade, para ir na OAS. Pode vir as mulheres jovens também são convidadas a participarem da nossa massa. A OAS é um grupo de senhoras, mas as jovens também podem participar. Nós temos já umas senhoras jovens lá dentro. E o grupo da OAS se encontra todas as quarta-feiras, ele continua se encontrando toda quarta-feira às 2h30. E é maravilhoso vocês virem aprenderem a palavra de Deus, a união e a comunhão que nós temos umas com as outras. Então o convite fica feito. Vocês podem participar da OAS e membros novos serão muito bem-vindos. Agradeço. Nós temos 48, 49. 58? Nossa, eu sou presidente, viu? Vocês viram? Era 40 e poucos só, vocês estão vendo? Ó, só tem 58, né? E nós essa semana vamos receber as mulheres do Paraguai, a pastora Mariela do Paraguai, vai vir com um ônibus cheio de mulheres que vão pousar aqui conosco no terça e na quarta, e quarta-feira vamos passar o dia aqui, então. Nós vamos oferecer um almoço e quarto para meninas de Cascavel passaram o dia conosco aqui. Então, é muito bom participar e ser membro da OAS. Todas convidadas. Obrigada. Avisos. Nosso próximo culto. Será no dia 27 de julho, então no próximo sábado, às 19 horas. E neste culto, uma bênção para os aniversariantes do mês de julho. Nesta semana, então, a UASE, como a Carmen acabou de dizer, estará festejando os seus 60 anos. E na terça tarde recebemos a visita das mulheres do Paraguai, com a programação à noite. E na quarta-feira, dia 24, teremos também a programação o dia todo, com palestra e da somar a UASE de Cascavel. O encontro de casais será no dia 30, então às 19h30, na outra semana, né, na terça-feira. Café colonial. O café colonial, no calendário, ele consta lá no dia 11, mas ele teve que ser transferido para o dia 25 de julho. As fichas já estão disponíveis, né? Quem quiser pegar as fichas para beber. A partir do próximo culto, então. Tá? Mas a divulgação já pode ser feita, né? Então, quem quiser divulgar, eu acredito que já esteja no grupo da igreja, né? O folder, né? Daí podem copiar e mandar para os seus contatos, né? O valor do café, pós-jantar, é R$60 por pessoa, né? E 25 para crianças. Então, sobre os bancos da igreja, né? Então, vai ser adquirido 24 bancos para nosso tempo, para vir acolher melhor as famílias e a todas as pessoas. Num ambiente celebrativo, mais bonito. Se você quiser ajudar nessa conquista, né? Não sua contribuição de qualquer valor será recebida como uma semente de amor que se transforma em bênção para toda a comunidade. Quem quiser colaborar, procure alguém do presbitério. Então, segue os avisos. Nós queremos agora nos preparar para o momento de oração memorial. Nós vamos cantar o hino 614. E no último verso do hino, eu peço para que os familiares venham aqui na frente para a oração memorial. Tá?
Acolho a família Roosevelt com as palavras do consolo de 1 Coríntios 12, 26. Se o membro sofre, todos sofrem com ele. E assim anunciamos o falecimento da senhora Ivone Roosevelt, ocorrido no dia 19 de junho, às 4h10 da tarde, em Cascavel, devido à insuficiência respiratória, septicemia e erisipela. A senhora Ivone, filha de Frederico e Malvina Altman, nasceu no dia 19 de junho, já estava perto de completar aniversário, de 1931, no distrito de São Salvador, Monte Negro, Rio Grande do Sul. Casou-se a 18 de junho de 49 com Bruno Roosevelt. O casal foi abençoado com as filhas Rejane, já falecida, Marie, também falecida, e a Dirce, que se encontra aqui entre nós. A senhora Ivone foi abençoada em vida com 94 anos, 11 meses e 22 dias. Seu corpo foi cremado e as cinzas conduzidas para Marechal Cândido Rondon, com cerimônia de despedida realizada no dia 11/6, às 10 horas. Senhora Ivone deixou conosco enlutados a sua filha, 3 gêmeos, 5 netos, 5 bisnetos e demais parentes e familiares. Em momento de solidariedade e também o consolo, a igreja convida os familiares para vir à igreja em oração memorial, lembrando que Deus, Ele também nos acolhe nesses momentos de dor e angústia. E juntamente com Deus também a comunidade agora é convidada a orar, para que o consolo de Deus, através de nós, também alcance a cada coração de qualquer pessoa. Pai eterno, graças te rendemos por não nos deixar na escuridão, mas nos guiar pela luz de Cristo. Diante das dores que acometem a nossa comunidade, em especial os membros enlutados, pedimos que o Senhor nos use como instrumentos de amor, amparo e além para o próximo. Reconhecemos, Pai amado, que é Senhor da ressurreição, e sobre as tuas mãos estão as promessas da vida eterna. Reconhecemos que tens poderes sobre a morte e que o teu Filho decretou a vitória sobre os poderes das trevas. Nesta fé, nessa esperança, esta família recorre a ti em luto, em tristeza, e entrega o consolo em teus braços. Acolha a cada familiar da senhora Ivone, enxuga as suas lágrimas e dê aos corações enlutados o teu consolo, o teu refúgio e a tua misericórdia.
Concede-lhes firmeza e segurança, para que, na esperança da promessa da nova vida, eles sejam aliviados do sofrimento. Diante da perda da senhora Ivone, confiamos ao Pai amado que ela faleceu na promessa do teu reino eterno. Aos que sofrem, alivia o peso da dor e que eles encontrem paz em ti, que anima a família na fé, conforta o coração que dói, porque bem sabemos que tens cuidado e nos concedido forças diante das perdas nesta jornada em direção à vida eterna, enquanto ainda aqui em vida terrena caminhamos contigo. Assim, ó Deus, entregamos as nossas orações a Ti, por Cristo nosso Senhor, e confiamos nas promessas reveladas por Ele. E a Ti professamos a nossa fé, com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de nossos milagres, foi crucificado por necessitada, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Que Deus, nosso Pai, que nos gerou e tenha abençoado a nossa vida desde então. Que Deus, nosso Pai, que sustenta a nossa fé, nos guarde em seu consolo, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E na paz de Deus. Vamos receber a bênção de Deus e também vamos despedir deste momento de culto. Que Deus abençoe as mãos que servem, os pés em caminho, os olhos que choram e sorriem, os lábios que oram e cantam, os corações que guardam memórias e semeiam o futuro. Que o Senhor esteja à frente da base e de toda a igreja, abrindo caminhos ao lado, sustentando a comunhão atrás, guardando a história e no interior de cada mulher, renovando a esperança. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, sirvam ao Senhor com alegria. Que a história celebrada hoje não fique apenas na lembrança, mas se transforme em nova coragem para amar, servir e testemunhar. Temos ainda o nosso canto final, queiram tomar os lugares. Após o canto, a comunidade ela vai ser despedida pela Oásis, tá? Então, finalizando o canto, aguardem elas saírem e elas vão então vão se despedir de vocês. Não precisa se pegar na mão de todos, tá? Isso é bastante, né? Mas elas fazerem um momento de despedida lá de vocês lá, já é bom, né? E é uma forma também de agradecer a igreja que veio hoje celebrar com elas esses 60 anos. Tentamos aí, obrigado, Pai Celeste. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste, pelo pão de cada dia, por saúde e alegria, por tristeza e por prazer, por trabalho e por lazer. Obrigado, que amor tens abençoado, graças por carinho, teu irmão e teu amigo, teu
vocês, fiquem na paz de Deus, tá?